Olá, olá irmãos e irmãs. Olá, boa noite, Henrique. Olá, olá irmãos e irmãs. Estou fazendo um teste aqui no som. Para nós prosseguirmos, né, com a nossa caminhada. Eu espero que vocês tenham lido a Bíblia. A gente sabe que nem sempre é fácil a gente ler o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento às vezes dá uma impressão assim de que ele não faz parte de nós, né? Mas assim, o importante é a gente saber que os judeus, na verdade, é uma caminhada, né, que é feita. E essa caminhada, ela chega até nós, né? Nós somos herdeiros dessa fé também, né? Então, ou seja, cada um de nós também somos herdeiros, né, dessa fé. E eu espero então que vocês tenham lido. Eu tenho a intenção hoje de nós irmos aí até o Gênesis 22. Não sei se a gente dá conta, mas a gente... é a intenção, né, de hoje, tá? Nós vamos então agora iniciar aquilo que nós chamamos do ciclo de Abraão, ou dos patriarcas. E os patriarcas, eles iniciam em Abraão. Depois nós temos Isaac, né, que é o filho de Abraão, Jacó, e depois nós temos José. Eu acredito que vocês já conhecem a história, né, do povo de Deus, e praticamente esses nomes não vão ser assim difíceis, né, para vocês. Não vão ser assim nomes difíceis, né? Creio que vão ser assim que vocês até conhecem. Então, boa noite para a Fabiana, para a Neuza, para a Iguacira, para a Fabiana e Telo, né, que são outra. E para quem mais estiver aí, né? Gente, então... nessa noite nós vamos iniciar com os patriarcas, né? No caso com Abraão, certo? Vamos iniciar então no Gênesis 12. O que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas leituras de maneira que vocês assim sintam um pouco de gosto, né, pelo texto bíblico, e vou fazer alguns comentários, tá? Primeiro, é importante, né? Bom, vamos rezar o vinho do Espírito Santo, né? Nós estamos nessa semana próxima ao Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A Sandra está dizendo que está aí. E a Nil está dizendo que está aprendendo. Que bom, né? É importante assim, as pessoas dizerem, né, que estão aprendendo, que isso ajuda também, né? A gente assim animar, porque o Antigo Testamento... Bom, gente, Abraão é o pai dos judeus. É o pai dos judeus. E, ou seja, não só os pais dos judeus, mas também o pai das religiões monoteístas, né? Não só dos judeus, mas assim, também das regiões monoteístas de maneira geral. Lógico que se inicia no judaísmo, mas nós vamos ver hoje que a promessa de Abraão não é apenas para ele. Então, eu acho que o mais importante da vida de Abraão é que Abraão atinge também cada um de nós, né? Se nós hoje temos essa experiência com Jesus, né? Se nós temos a experiência, e se nós temos a experiência da fé na nossa vida, isso um dia foi graças a Abraão. Deus se manifestou com ele, Deus fez uma aliança com ele, e Deus, vamos dizer assim, encontrou alguém que foi obediente. Encontrou alguém que teve a obediência. É importante, antes de a gente começar assim, de lembrar que quando nós vemos Adão e Eva, nós temos ali a desobediência. Depois, quando nós olhamos Noé, né, nós temos Noé que obedece, que constrói uma arca. Ou seja, uma arca que era assim uma coisa praticamente impossível, né? Alguma coisa que você vai falar assim, nossa, mas como que ele foi fazer essa arca, né? Por que ele foi fazer isso? E é lógico, ele sofreu perseguição, né? Noé não teve assim uma facilidade para que ele pudesse fazer a arca, mas ele teve perseguição, teve dificuldade, e mesmo em meio a essa dificuldade, a gente percebe que Noé é fiel, né? E também, o que nós percebemos? Nós temos lá a aliança com um casal, né, com Adão e Eva, nós temos a aliança com uma família, e agora Deus vai fazer a aliança com uma tribo, tá? Com uma tribo que é a tribo de Abraão. Então vamos lá. Nós vamos iniciar no Gênesis 12, de 1 a 3, que diz assim: Javé disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Vou fazer de você uma grande nação, e abençoá-lo. Engrandecerei o teu nome, seja uma bênção. Abençoarei quem abençoar você, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você todos os clãs do solo serão abençoados. Abraão partiu como Javé tinha mandado, e Ló foi com ele. Bom, nós começamos aqui então dizendo o seguinte: Abraão não tem uma experiência de fé no início, não tem uma experiência de fé. Então, ou seja, até assim a gente vê, né, que Abraão é uma pessoa normal, uma pessoa como cada um de nós. No entanto, ele tem a virtude da obediência, e isso que
faz Deus escolher ele? A gente não sabe por que exatamente Deus escolhe essa pessoa ou aquela outra pessoa. O certo é que Abraão, ele foi escolhido, né, por Deus. Foi escolhido para dar esse início na fé, né, dar início no povo de fé. Vamos recordar aqui que as nações, as nações ao lado de Abraão, né, as nações que estão do lado dele, e a própria nação onde ele está morando também, né, na Mesopotâmia, na Caldeia, são lugares pagãos, né? Nós estamos falando aqui da cultura dos sumérios, né? E são lugares pagãos, né? Não são lugares que adoram a Deus. E Abraão, lógico, está inserido dentro dessa cultura, né? Dessa cultura de... A Silvana está dizendo boa noite, Silvana, boa noite para a Eve. Não está atrasada não, mas a gente está começando agora mesmo. Também para a Meire, né? Para a Meire está aí hoje nos acompanhando. Então, assim, vamos imaginar pagãos de pagãos mesmo, né? Porque a gente está falando aqui de, por exemplo, 2000 anos antes de Cristo. E isso não tem nenhum tipo de manifestação de Deus, né? Não tem nenhum tipo de manifestação, de adoração a Deus. E existe praticamente Deus para tudo, né? Deus para fertilidade. A gente assim pode fazer um paralelo, porque assim, né, muitas vezes a gente fala de idolatria, a gente fala de passado, mas a gente pode fazer um paralelo, mesmo nos dias de hoje, né? A gente encontra muita idolatria, né? Muitas idolatrias a gente encontra hoje em dia, né? Por exemplo, sexo, dinheiro, poder, né? E assim, muitas armadilhas para que a pessoa não seja fiel, né? E é lógico que nesse período de Abraão era um período que ainda não existia um culto, né, ao Deus verdadeiro, ou, por exemplo, não se conhecia Javé. E Abraão, o que acontece? Ele tem uma experiência com Deus. A gente não sabe exatamente como foi essa experiência, como aconteceu essa experiência, mas ele teve uma experiência e foi uma experiência muito profunda com Deus. Por quê? Porque Deus... Nossa, acho que deve ter anotado em outro lugar. Mas, ou seja, Deus pede para ele para que ele deixe a família dele, para que ele deixe os amigos dele e para que ele deixe a terra natal. Então, ou seja, Abraão, na verdade, ele vai ele vai sair de Ur, né, dos caldeus, e ele vai fazer uma caminhada que vai assim, na verdade, seguir mais ou menos 1.500 quilômetros, né? Então, ou seja, é uma mudança muito radical. É uma mudança radical, é uma mudança muito grande na vida de Abraão, e não é uma mudança, vamos dizer assim, simples. Não é uma mudança simples, é uma mudança que ele, na verdade, precisa acreditar, né? E, sobretudo, obedecer. Nós temos que ver, né, que até agora, aqui, o que está sendo importante para nós? A obediência. E o que vai aparecer de uma maneira mais forte na vida de Abraão? Sobretudo a obediência, né? Sobretudo a obediência. Deus então se revela para Abraão e Abraão obedece, né? Abraão obedece, Abraão aceita, e Abraão, sobretudo, tem essa fé, né? Por isso que a gente diz assim, a gente vai sempre lembrar de Abraão como um homem de fé, né? Primeiro, já começa nessa chamada dele, né? A Deus se revelando para ele, ó, sai da sua terra, né? E, ou seja, a gente não sai da terra da gente, né? A gente não sai
da terra da gente. Se, por exemplo, pedir, né? Tudo o que a gente faz, na verdade, é uma questão de confiança em Deus, né? De entrega a Deus. E é lógico que tudo o que acontece, mas Abraão tem uma confiança extraordinária, né? Se Deus dissesse para você, para que você se mudasse, né? Talvez você iria dizer, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho isso, eu tenho minha mãe que mora aqui perto, ou seja, tantas coisas, né? E você não iria se mudar, né? Como a gente vê aí muitos casos, né? Muitos casos que a gente vê por aí, né? Então, a Sandra diz, né? Precisa confiar sem impor as regras. Bom, é lógico, né? Precisa ter essa confiança, de fato, sem a imposição de regras. E para onde que Abraão vai? Abraão vai para Canaã. Canaã, aqui, ainda não é a terra de Israel, tá? Canaã aqui é Canaã, ou como nós conhecemos a Palestina, tá? Palestina, Canaã, e vocês já vão lembrar logo de briga, né? Porque isso daí vai ser inevitável, né? Porque a gente vê que vai ter aí os conflitos, tá? E quais então são as promessas que são oferecidas para Abraão? A promessa é terra, um reino e a bênção universal. A terra prometida é realizada na pessoa de Moisés, né? Isso vocês já sabem, né? Da terra que o povo, né, vai seguir avante. A promessa de um nome, né? Abraão também recebe a promessa de um nome, vai ser cumprida em Davi. E também Deus promete que todas as pessoas serão abençoadas nele, que vai ser cumprida em Jesus Cristo. Então nós vemos que essas três promessas são, de fato, aí, realizadas em Abraão. Bom, quem é a família de Abraão que sai dessa terra, né, de Ur? Quem são a família dele? Nós temos aí o próprio Abraão, o sobrinho dele, nós temos a sua esposa também, né? Temos que recordar aqui o que? A sua esposa, ela é estéril, né? Então isso é algo muito importante nós recordarmos, por quê? Porque Abraão tem uma promessa de descendência. Então, mesmo a partir daí, já exige uma fé muito grande dele. Exige uma fé tão grande essa questão da descendência, que nem ele aguenta esperar, né? Quando a gente for seguir mais para frente, a gente vai ver que ele tem um filho antes do filho da promessa, que é o Ismael, né? Que é o Ismael, que é um filho da escrava, que era, vamos dizer assim, permitido, né? E que, por isso, Abraão, quando ele caminha esses 1.500 quilômetros, a gente vê assim a importância da peregrinação, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu vou peregrinar, né? Eu vou para um lugar que tem um santo lá, ou que tem enterrado, né, uma pessoa que tem uma grande espiritualidade, uma grande santidade, nós vamos peregrinar. Então, Abraão também tem essa peregrinação, né? E nessa peregrinação ele tem esse encontro com Deus. Bom, para que terra é apresentado para eles, né? A terra que emana leite e mel, né? O leite é as cabras, né? Das cabras que são ali da região, e o mel é as tâmaras, né? Eu não sei se vocês já viram, mas tem muitas tâmaras lá, né? Tem muitas tâmaras lá nessa região, né? De maneira geral, e a gente percebe assim que elas são muito doces, né? Que elas são muito doces, são muito
e elas são assim o mel, elas são aquilo que tem em todos os momentos, né? Em todas as ocasiões, tem em todos os lugares, e elas fazem parte também dessa terra, né? Fazem parte aí dessa terra. Toda a história bíblica que nós vamos olhar, que a gente vai ler, que a gente vai ver, que está começando agora aqui, nós estamos falando aqui de um trecho de 250 quilômetros por 80 quilômetros, né? Então, ou seja, não é um trecho tão grande, mas é onde acontece toda a história bíblica e onde ainda nós experimentamos conflito até hoje, né? Porque vocês sabem que lá no ano 70 os judeus ficam sem pátria, ficam sem terra, né? Até que eles conquistaram, eles perdem, e aí eles vão ficar expatriados, né? Até quando existe o Holocausto, e eles então começam a retornar ainda no século passado, né? Em 1947. Mas a grande, vamos dizer assim, disputa, briga, está tudo dentro aí dessa terra que nós estamos falando agora. E também tudo aquilo que acontece, né, no Antigo Testamento, a coluna vertebral do Antigo Testamento é essa promessa que Deus faz a Abraão. Quando o Abraão chega lá na Cananeia, né, quando ele chega em Canaã, quando ele chega na terra que ele está ali iniciando, eles são chamados de Hapiru, né? Eles são chamados de Hapiru. Hapiru é um termo que depois vem ser transformado na palavra hebreus, né? E por isso eles são chamados hebreus, né? Nós não temos aqui ainda Israel, né? Nem mesmo o termo hebreus. O termo hebreus vai vir depois, mas eles são conhecidos como Hapiru. Hapiru é um grupo, né? Um grupo, vamos dizer assim, uma tribo pequena que está ali, né? Então, ou seja, Abraão está ali confiando nessa promessa, fez a sua peregrinação e chegou aí na sua terra, né? No lugar que Deus pediu para ele vir. No mesmo Abraão, aliás, no mesmo Gênesis 12, no versículo 10, nós já temos aqui, vamos dizer assim, uma mentira de Abraão, né? Uma mentira, ou por exemplo, um deslize de Abraão, né? Porque Sarai, né, é meia-irmã dele, né? E é lógico que ele vai para o Egito aqui, no 10, né? Então no 12:10, no Gênesis 12:10 diz: houve uma fome e Abraão desceu ao Egito para ir habitar como migrante, porque a fome era grande. Bom, então ele chega ali na terra dele, mas ele já enfrenta um problema, né? Que é a falta de alimento. Portanto, ele desce para o Egito. Ele desce um pouco, o Egito está ali na parte de baixo. Chegando lá, ele diz assim: como nós não estamos falando de lugar que tem a lei, que tem a regra, o faraó, né, aqui diz que Sara era muito bonita e com certeza o faraó iria tomá-la, né? Porque o faraó poderia tomá-la e matar o marido dela, que no caso era Abraão. E Abraão aqui ficou com medo, né? E ele simplesmente disse para ela dizer que era irmã, né? Mas aqui a gente vê, né, que depois o faraó acaba sendo mais justo que Abraão, né? Então, assim, é uma experiência onde o faraó ele acaba sendo mais justo, né? E depois aí despedindo Abraão, e ele vai acabar recebendo aí alguns bens, uma riqueza. É importante nós lembrarmos isso também, né? Como nós vamos ver no Gênesis 13, Abraão é rico, né? Abraão tem muitas coisas. Então, seguindo aí,
Isso, a Cleusa entrou agora, Deus abençoe. Então, seguindo no 13, Abraão subiu do Egito para Neguebe, com sua mulher e tudo que possuía. Ló também estava com ele. Abraão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Então, aqui no 13, a gente tem, né, Abraão que vai, né, para Neguebe, e ali ele tem uma disputa, né, nesse 13, uma disputa com o seu sobrinho Ló, né, e nessa disputa ele oferece para Ló, diz para assim: Ló, para onde você quer ir, né? Não vamos brigar, nós somos parentes, né? Somos irmãos, até ele fala. A gente vê que a expressão ali serve para eles como irmãos. Não vamos brigar, para onde você quer ir? E Ló escolhe ir para o Vale do Jordão, que é onde está Sodoma e Gomorra, onde depois a gente vai ver que Ló é tirado de lá pelos anjos. Vocês se recordam que os anjos vão lá destruir a cidade e eles vão na casa de Ló, né? Eles vão na casa de Ló e Ló até tenta, né, evitar que a população tome, né, os anjos ali, mas ele acaba não conseguindo nada e é destruído então depois. Mas na verdade, nesse versículo 13 também existe uma certa vantagem de Ló, né? Por quê? Porque Abraão poderia ter dito: não, eu vou para o Vale do Jordão, né? Mas existia uma grande idolatria, um grande pecado, né? Principalmente pecadores na parte sexual dessa parte, e Ló prefere ir para lá. Primeiramente, Ló não habita em Sodoma. Primeiro, Ló ele fica fora. Mas o que é importante? O importante é vermos aqui que Abraão toma um papel de reconciliação, né? O Abraão ele reconcilia. Ele, por exemplo, permite que o seu sobrinho, né, faça a escolha para não ter, né, confusão. Então nós recordamos aqui inclusive os pacificadores, né? Recordemos aqui Abraão como alguém que pacifica. Então nós temos aqui Gênesis 13, 8. Abraão disse a Ló: não deve haver conflitos entre nós ou entre nossos pastores, porque somos irmãos. A terra inteira está à sua frente, por isso eu peço que você se separe. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Então, a gente vê aqui, né, que bonito isso na parte de Abraão aí. Que bonito aí na parte de Abraão essa questão do pacífico, né, de pacificar, de não querer arrumar nenhum tipo de confusão, né, de ter aí esse aceitar, na verdade, né, esse sobrinho dele para que ele escolhesse essa parte aí que fosse melhor. Bom, no 14, nós temos, no Gênesis 14, nós temos uma pequena guerra, né, de um rei que eles vão atacar lá Sodoma, né, e Gomorra, e o que acontece? Ló é levado, né? Ló é levado. E Abraão, como eles tinham muita afinidade entre os dois, Abraão vai então resgatar o seu sobrinho, né? Ele vai lá resgatar o seu sobrinho. Bom, o que é interessante? Ele resgata o sobrinho dele e quando ele está retornando, ele se encontra com uma figura que você provavelmente já ouviu falar dessa figura, mas é uma figura, vamos dizer assim, que aparece de repente. Ele é o primeiro sacerdote que é citado no Antigo Testamento, que é a figura de Melquisedeque. Esse sacerdote, certamente, ele é maior que Abraão. Ele não é só rei, mas ele é também sacerdote, rei e sacerdote. Ele é maior por quê? Porque ele abençoa Abraão, né? Se você
for olhar aí, ele diz, né? Não quero nenhum centavo. Então aqui a gente vê que Melquisedeque abençoa Abraão, né? Ele diz: seja Abraão abençoado por El Elyon, Criador do céu e da terra, que lhe entregou nas mãos os seus inimigos. E que também ele oferece o dízimo para esse sacerdote, ele oferece o dízimo de tudo. Então ele é um sacerdote. Esse sacerdote, para nós, né, é assim uma figura de Jesus. E ao mesmo tempo, para nós também, lógico, né, de uma maneira figurativa, foi figurado pelos padres da igreja, de maneira geral. Nós temos aqui também uma pequena figura da Eucaristia, né? Por quê? Porque esse Melquisedeque abençoa o pão e o vinho, né? Então, a gente vê aí que bonito. E esse sacerdote está antes do sacerdócio levítico e antes do sacerdócio araônico, o de Araão. Então não tinha ainda sido instituído o sacerdote. E nós vemos essa figura, né, de sacerdote. E depois esse Melquisedeque, no livro dos Hebreus, vai ser atribuído ao próprio Jesus, né? Jesus é o Melquisedeque, é esse sacerdote que vai substituir todo o sacerdócio do Antigo Testamento, né? Porque ele vai oferecer a si mesmo. Lembrando que o sacerdócio, ele oferece sacrifícios pelo pecado do povo, né? Bom, em Gênesis 15, nós temos a aliança, né? Então, ou seja, Gênesis 15, eu espero que você tenha lido, se você não leu, você lê depois, né? Então nós temos aqui Gênesis 15. Diz assim: depois desses acontecimentos, através de uma visão, a palavra de Javé veio a Abraão. Não tenha medo, Abraão, eu sou um escudo para você. Sua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: o que poderás dar a mim, pois eu continuo sem filhos, e o encarregado da minha casa é Eliezer de Damasco. Bom, então nós temos aqui esse 15, é uma aliança, né? Abraão então diz: olha Deus, eu não tenho filho, né? Eu estou aí, o Senhor fez essa promessa para mim, mas eu não tenho nenhum filho. E aqui nós vemos no 6, né? Abraão acreditou em Javé, né? Isso foi acreditado como justiça. Abraão acreditou. Eu gostaria mesmo de escrever, mas o que acontece é que tem tanta coisa aqui na minha frente. Eu vou escrever os versículos para vocês, sim. Pessoal, então, nós estamos lendo Gênesis 15, o capítulo 6, tá? Bom, e Abraão fala assim, né? Fala assim: Javé, como eu vou... Gente, isso aqui, eu estou lendo uma Bíblia nova, uma Bíblia que não é antiga, sabe? Eu estou lendo uma Bíblia de 2014, e essa Bíblia está usando Javé. A gente não usa Javé, apesar que é só um curso bíblico, né? A gente geralmente não usa Javé por causa dos judeus, né? Nós dizemos só Senhor, né? Porque Javé é o nome de Deus, né? E os judeus, ele não, em respeito, né? Em questão de comunhão, a gente não fala o nome deles, né? Bom, Abraão diz o seguinte: em seguida Abraão diz assim: Javé, como eu vou ter certeza disso? Ele diz isso no versículo 8, no 15:8. E aí é realizado uma aliança. Veja bem, Deus tinha feito uma promessa para Abraão: olha, eu vou te dar uma terra, né?
Era uma promessa, mas agora não. Agora Deus vai fazer uma aliança. Como era realizada a aliança no Antigo Testamento? A aliança era feita a partir de animais, né? Cortando-se os animais, e as duas partes que faziam aliança passavam no meio desse animal. Então, escrevia-se lá os termos, né, da aliança. Depois você cortava aquele animal no meio e passava entre o animal, né? E na verdade, onde está a aliança nisso? A aliança está aqui. Se você... A Sandra escreveu 15, isso, 15:8, é isso. A Sandra escreveu para nós. Então, ou seja, a aliança era feita com o animal, né? Então Deus aqui, ele fez uma aliança. Olha, eu estou fazendo uma aliança com você, vou te dar essa terra, né? Então, ou seja, Deus está fazendo essa aliança. Então a aliança, ela vai se constituir no capítulo 15. Aqui que vai constituir, né? É uma aliança realizada entre Deus e Abraão, de que Deus vai dar aquela terra ali, né? E aí Abraão pega uma novilha de 3 anos, uma cabra e um cordeiro. Ele corta, né? E Deus, através do sinal do fogo, né? O sinal do fogo na Bíblia é o sinal de Deus. Ele passa entre esses animais, né? E aí é realizada então essa primeira aliança, né? Então no 15:17 diz: uma tocha de fogo passou entre os animais divididos. Nesse dia Javé firmou uma aliança com Abraão. Para sua descendência eu darei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, terra dos quenitas, seneus, cadmoneus, heteus, ferezeus, rafaitas, amorreus, cananeus, gergeseus e jebuseus. Bom, então vocês estão vendo que a briga aí não vai ser fácil, né? Porque tem que aí acontecer a briga por tudo isso. Gente, vamos agora para o Gênesis 16. Gente, o Gênesis 16 é o que eu falei para vocês. Vocês lembram que eu disse que Abraão também não esperou, né? Então, nesse Gênesis 16, nós temos aqui a figura de Ismael, né? Por quê? Porque como Sarai não dava filhos para Abraão, o que ela fez? Ela falou assim: olha, Abraão, pega, a minha escrava, o que era uma possibilidade. O filho não seria de Agar, mas seria de Sarai, né? Então seria uma possibilidade. E foi o que Abraão acabou acontecendo. Era para ele ter feito isso? Não, não era. A gente sabe que a poligamia no Antigo Testamento é sempre problemática, né? Deus não criou o homem para a poligamia, né? Às vezes a pessoa fala assim: no Antigo Testamento tem poligamia. Tem, mas só que junto com a poligamia vem uma confusão, né? Uma confusão incrível, que é justamente o que vai acontecer com os ismaelitas, que, como eles são da descendência de Abraão, eles vão ter uma grande nação também, né? Que são os árabes hoje, eles têm também a bênção, né, de Abraão, e eles dizem que, ou seja, Deus abençoou Ismael, né? Aliás, Abraão abençoou Ismael, que não abençoou Isaac nada, né? Que a bênção está ali. Mas, de qualquer maneira, né, existe aqui um certo vacilo, vamos dizer assim, né, de Abraão, no sentido de não esperar. E assim, concretamente, para nós, né, na nossa própria vida também, de acordo com o que Deus falou para nós, né, será que a gente tem essa capacidade, né, de esperar, né, esperar o momento de Deus? Nós estamos aqui falando, por exemplo, da terra, mas depois vocês vão ver que essa terra vai levar 400 anos, né, para que o povo de fato entre nessa terra, né? Então, não é algo assim
que surge de um dia para o outro, né? Não é algo que surge assim tão de repente, né? Mas então as promessas de Deus, a gente não sabe quando ela vai acontecer, né? E nós temos que esperar. Então, quando a gente olha a figura de Ismael, a gente vê então que Abraão, ele não teve aí essa capacidade, né, tão grande de esperar, né? No versículo 17, nós temos aqui a aliança novamente com Abraão, no sentido do reinado, da dinastia real, né? E essa promessa, como eu já disse, vai ser cumprida em Davi, né? E aqui nesse 17 é que o nome dele vai ser mudado, né, para Abraão, né? Porque ele vai se tornar pai de muitas nações, né? Abraão significa pai exaltado e Abraão significa o pai de muitas nações. E ele diz aqui nesse 17, né, de você vão nascer reis, né? E aqui nós vemos que essa promessa vai ser depois realizada através do rei Davi, né? E aqui também nós temos a aliança da circuncisão, né? A circuncisão, que é muito conhecida, né, entre os judeus como uma aliança e que é praticamente assim uma característica, né, dessa aliança de Deus, onde também existe essa parte, né, da carne que é cortada. Nós temos que sempre lembrar, né, que as alianças, elas são feitas aí com sangue, né? As alianças que estão ligadas no Antigo Testamento são feitas com sangue. E, portanto, nós temos aqui essa aliança com Deus, aliança onde ele pega todos, né, os da casa dele e faz a circuncisão, né? E aí, no caso, Ismael, que é o seu filho, é circundado com 13 anos. Que, ou seja, a circuncisão nos árabes, né, é realizada com 13 anos, né? Porque ele já tinha 13 anos, né? Por isso que eles vão ser né, nessa idade, né? Gente, no Gênesis 18, agora nós estamos já no 18. Vai, Sandra, coloca aí para você não dormir. No Gênesis 18 a gente tem 3 figuras, 3 anjos que aparecem lá para Abraão, né? E esses Abraão vão dizer o que, né? Vão dizer assim que vão fazer o anúncio do filho, anúncio de Isaac. Isaac significa riso, né? Porque os dois são velhos, né? Abraão é velho e a Sara não tem mais as regras, né? E também não tem mais a capacidade de fecundar. E ela então se ri, né? Então, ou seja, o riso. Ela ri aqui na frente dos anjos mesmo, né? Que estão anunciando. Por quê? Ou seja, porque era um milagre, era uma coisa extraordinária, né? Nascer Isaac. E é lógico que a promessa tinha essa necessidade, né? Necessidade de ter um filho. E aqui então existe esse grande anúncio. E aqui também nós temos a passagem da hospitalidade, né, gente? Lembre-se lá da carta aos Hebreus, né? A carta aos Hebreus diz assim, né? Olhem no Antigo Testamento, alguns, através da sua hospitalidade, hospedaram anjos, né? Então, está falando aqui dessa passagem, né? Para vocês verem como que Abraão acolhe bem, né? Como é bom acolher, receber bem, né, as pessoas. A gente está recebendo o próprio Jesus Cristo. E aqui, no caso, é o que acontece.
os orientais têm muito disso, né? Os orientais têm muito disso e ou seja, isso é algo sempre muito bom, né? Você receber bem, você acolher bem a pessoa, né? Isso é maravilhoso. Como é que fala? Meu tempo aqui já está quase acabando, mas eu vou falar para vocês agora quando eu fui lá em Foz, né? Nem vou falar o nome aqui, vai que... Bom, em Foz do Iguaçu, né? E foi eu e um outro padre lá. E nós ficamos hospedados lá numa casa de retiro, né? E nós tínhamos pegado o voo 2 horas da tarde e nós chegamos lá, acho que era umas 5h30, né? Sei lá, não, 5h30 não. Bom, depois que pegou a gente no aeroporto, tudo, até mala, chegamos na casa de acolhida, fomos recebidos lá umas 5h30 da tarde. E assim, 5h30 da tarde, eu imaginei, né? Falei, nossa, vamos tomar um café aqui, né? E o rapaz recebeu a gente, né, e tal. E olha pra lá, e não tinha nada na casa. Era uma casa de retiro, né, meu? Não tinha nada, né? Não tinha nada. E fica lá, e tal, e tal. Daqui a pouco, o rapaz sumiu, né? Aí deu 6, deu 7. Aí nós falamos, nossa, mas já que não tem janta também, né? Daqui a pouco o rapaz aparece. Aí ele falou assim... A gente falou, então, ainda com fome, sei o que. Ele falou assim, ó... Tem um restaurante aí, só que você tem que chamar um Uber, tem que chamar um táxi, ou seja, né, não recebemos nada. Aí eu falei assim, isso é porque são 2 padres, né? Se for um leigo, aí pronto, aí vai a pé. Ele não chama nem o táxi. Mas, ou seja, né, gente, o acolhimento é tudo de bom. Aqui a gente fala do acolhimento de Abraão, né, e ele recebeu bem, recebeu essa grande promessa, essa promessa de um milagre. A gente tem que lembrar também que na Bíblia existem outras mulheres estéreis, né? Outros casos de mulheres estéreis que fazem voto a Deus, que fazem promessa e que recebem um filho, né? Que recebem um filho. Lembramos aqui da mãe de Samuel, né? E lembramos também de outras mulheres também, né? Então essa intervenção de Deus na mulher, né? Para gerar um filho é muito grande, assim, quando nós falamos de um milagre de Deus, né? De mostrar como um milagre mesmo. Tanto é que Isaac significa riso, né? Por quê? Porque Sara ri, né? E o anjo fala para ela fala assim, eu não ri, porque ela fica envergonhada, né? Mas o anjo fala assim, não, você riu sim, né? Gente, depois tem a destruição de Sodoma. Tem uma coisa aqui muito bonita, que é a intercessão, né? Isso daí está em Gênesis. Falei para vocês que eu não vou conseguir terminar hoje. Gênesis 18. 18, 22. Gente, isso daqui, vocês se recordam disso daqui. É quando Abraão, eu não vou precisar falar isso aqui porque vocês vão se lembrar. É quando Abraão fala assim, Senhor, se lá em Sodoma tiver 50 justos, 45, então... A vida de Abraão é caracterizada pela oração, né? Desde o início da revelação que Deus chama ele no capítulo 12, Abraão, vocês vão ver lá que ele monta um altar, né? Depois ele vai montar um altar no 13, todos os lugares que ele vai, ele monta um altar, né? Ou seja, esse altar é um altar para adorar a Deus. Então Abraão, vocês depois vão poder verificar na leitura, mas também na própria vida dele, que ele é uma pessoa de uma intimidade muito grande com Deus. E esse versículo é onde especialmente se mostra isso, né? Por quê? Porque ele é um intercessor de primeira, né? É alguém que está preocupado, né? Então nós temos lá a cidade de Sodoma, né?
nós temos a cidade de Sodoma, que vai ser destruída, e Abraão começa então a rezar por esse povo, né? Começa de qualquer maneira barganhar, vamos dizer assim, com Deus, para que a cidade não seja destruída, né? Para que não se destrua a cidade. Então Abraão reza, né? Abraão pede, Abraão intercede para que não destrua Sodoma, né? Então ele se coloca ali, mas a gente sabe que lá não tinha, como é que fala, ninguém, né, que pudesse ali salvar a cidade. Mas o que é importante aqui, né? Importante é esse Abraão que reza, né? Abraão que reza, Abraão que é um nome de fé. Lógico que ele não seria pai da fé se ele não rezasse, né? Se ele não tivesse essa intimidade com Deus. E depois, essa intimidade com Deus vai acontecendo com ele, e ele vai sendo um modelo, né? Então, Abraão é um modelo. Abraão é um modelo para nós, né? E também a importância da intercessão, né? A importância de nós intercedermos, da gente se colocar diante de Deus, né, para as pessoas. A oração é muito importante, né? A oração de intercessão é muito importante. Bom, e agora vamos para a bênção universal, né? Para a gente encerrar por hoje este de Abraão, que é o capítulo 22, que é o sacrifício de Isaac, né? Que é o sacrifício de Isaac, que todos vocês também já conhecem, já ouviram pelo menos na Páscoa, né? Então, a gente vê lá o sacrifício de Isaac. Aqui é através dessa obediência, desse pedido de Deus que é feito para Isaac, que a bênção vai ser uma bênção universal, né? Que essa bênção vai vir para todos, né? E é lógico que essa bênção universal de Isaac vai ser representada em Jesus, né? Jesus Cristo. Através dele, a bênção vai chegar a todos nós, né? Então, nós temos aqui o que? Abraão está lá, né? O seu filho já cresceu, já nasceu, né? Teve a promessa, como eu disse. E aí o que acontece? Acontece que Deus pede o seu filho em sacrifício, né? A carta aos Hebreus diz que Abraão já tinha uma convicção dentro de si de que Deus não iria deixar, né, permitir que Abraão matasse o filho dele, né? Aquilo ali era realmente uma prova que Deus estava pedindo. E Abraão, ele obedece, mesmo nessa situação tão assim absurda, né? Tão absurda, até para explicar às vezes o sacrifício de Isaac é difícil, né? Porque, por exemplo, como você vai explicar isso na catequese, né? Vai falar assim, olha, Deus pediu para Abraão matar o filho dele, né? Oferecer o filho dele em sacrifício, né? Então, assim, é uma coisa que não dá muito para explicar, né? Mas o que a gente assim procura, né? É o que? Aqui está o Calvário do Antigo Testamento, né? E é lógico que quando chega lá, né, para fazer o sacrifício de Isaac, lá existe o cordeiro, né? Porque Isaac fala assim, onde está o sacrifício? E onde está o sacrifício, pai? A gente tem aqui, tem a madeira, tem um lugar para sacrificar, e aí? Cadê, né? E aí ele diz assim, né? Deus proverá, né? Deus vai prover o sacrifício. Deus vai providenciar o sacrifício. E esse sacrifício, o que se providencia é um cordeiro, né? Que ele encontra lá um cordeiro preso no arbusto, e aí o anjo
aparecendo, né, impedindo o sacrifício de Isaac, Abraão sacrifica então o cordeiro. E nós já olhamos aí como o sacrifício de Jesus, né, o Cordeiro de Deus. Abraão poupa o seu filho, mas o Pai não poupa o seu filho para nós, né? E isso nós vemos nesse sacrifício, essa bênção que vai universal, né? Uma bênção que vem para todos nós. Então, quando a gente lembra também de Abraão, a gente tem que lembrar que da própria genealogia de Abraão vai vir Jesus, né? Vai vir o rei Davi, depois vai vir Jesus, e onde todos nós vamos ser abençoados, né? Então é através da fé de Abraão que essa fé alcança a todos nós, alcança cada um de nós, né? Então a gente vê. E então hoje, né, que nós vimos então os patriarcas, vimos aqui o início de Abraão. É lógico que Abraão é muito longo, né? Vocês vão poder ver muita coisa, são muitas coisas a história dele, mas a gente vê o que? A aliança que nós estamos estudando aqui, ela vai crescendo, né? Adão, um casal, Noé, uma família, Abraão agora uma tribo, né? Moisés vai ser um povo, Davi vai ser um rei e Jesus vai atingir a todos, né? E também a aliança, ela tem um sinal, né? Tem um sinal. Então nós temos Adão, o sabá, né? O domingo, o sábado, né? Chame como quiser. O Noé, o arco-íris. Abraão, a circuncisão, que a gente viu aqui. Moisés, os 10 mandamentos. Davi é o templo. Jesus, os sacramentos, são a aliança que Deus faz com todos nós, né? E aí, assim, acompanha as alianças. E depois, nós agora vamos prosseguindo, né, nesses patriarcas. A gente vai ver Isaac, depois que vai ter, né, o seu filho, né, Jacó, e ele vai gerar aí as 12 tribos, né? Então estamos aí mais nessa caminhada. Pessoal, então hoje é isso, né? Irmãos e irmãs, a gente aí conseguiu dar uma olhada geral no pai Abraão, né? O pai da fé, o primeiro que acredita em meio ao paganismo, né? Em meio ao lugar que ninguém acreditava, que ninguém tinha fé, que ninguém de fato aparece então Deus para Abraão, né? Confiando. E Abraão é uma pessoa obediente, né? A obediência vai se manifestar de uma maneira muito grande, né? Muito grande. E por isso que nós podemos hoje ter essa experiência da fé, por causa de Abraão, né? Ele que traz para nós essa experiência da fé. Então, é isso, né, por hoje. Não sei se antes de encerrar alguém quer falar alguma coisa. A gente tem que... Pessoal, é importante, né, vocês fazerem a leitura, tá? Lógico, eu não sei, na próxima semana, eu acho que a gente não termina o Gênesis, até porque José é uma história que a gente pode, acho que, dedicar um capítulo todo para José, né? Então, ou seja, a gente pode pegar, acho que Isaac, Jacó, a divisão das 12 tribos, né? E aí depois, mais um período, a gente pega José. Mas enquanto isso, você vai lendo, né? O Gênesis tem aí esses 50 capítulos, né? 50 capítulos onde vai ser contemplado esse início, tá? Esse início. Então, vocês procurem ler. É lógico, eu não tenho como ler tudo aqui, né? Mas assim, eu vou comentando alguma coisa aí, dando essas balizas, né, para vocês aí entenderem.
Então, lembrando aqui, né, quem não acompanhou, você vai lá no YouTube, né? Depois eu deixo o link ali junto com o vídeo. E lá no YouTube tem o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Então, o primeiro que nós estudamos até agora foi o período primitivo, né? O primeiro lá da criação, foi lá no início, né? Da criação, a queda do homem, tudo isso aí. E agora nós temos aqui Abraão, né? Nós estamos iniciando então com Abraão, vamos depois iniciar com Isaac, Jacó e José, né? Que são os patriarcas. Então nós estamos agora estudando os patriarcas, né? Então os patriarcas são esses. Tá bom? Então vamos agora, gente, agradecer a Deus, né, pelo nosso pai Abraão. É importante sempre a fé, né, na nossa vida. Vamos pedir essa fé, né, que Abraão, o nosso pai da fé, nos ajude, né, a aumentar a nossa fé, a nos fazer acreditar, né. Vamos agradecer a nosso pai Abraão, porque é através dele que nós recebemos Jesus, né? Jesus vem através de Abraão, né? E cada um de nós temos, através de Jesus, todos nós recebemos a salvação, recebemos a ressurreição. Jesus é o nosso Salvador, porque um dia nosso pai Abraão acreditou. Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe, boa noite a todos. Fiquem, Fiquem em segurança e o Senhor esteja convosco. Desça sobre todos vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.